Fala, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Wesley Reis e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma resolução aqui de questão do Enem 2018. E essa questão diz o seguinte: as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força, chamada força potente, em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente, que é aplicada normalmente em um outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Aqui nós temos um alicate, aqui uma pinça, um carrinho de mão, um quebra-nozes e um abridor de garrafa. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Bem, esse daqui é um princípio básico das alavancas. De uma forma geral, quando nós estamos trabalhando com qualquer alavanca, nós vamos ter essas duas forças. A força potente, que é o nome da força que a gente faz, que a gente aplica sobre a alavanca, e a força resistente, que é a força que um outro objeto aplica sobre a alavanca. De uma forma geral, todas as alavancas vão funcionar da seguinte forma. Deixa eu desenhar uma alavanca aqui. Nessa alavanca, nós vamos ter um ponto de apoio, que é o eixo de rotação dessa alavanca. Repare que essa alavanca aqui, que nós podemos até imaginar como sendo uma gangorra, pode rotacionar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, ok? Se a gente colocar uma pedra aqui, essa pedra vai exercer uma força para baixo que nós chamamos de força resistente. Então, nós vamos ter aqui uma força resistente. Aqui nós podemos aplicar uma força para tentar levantar essa pedra. A força que nós vamos fazer aqui para baixo é o que nós chamamos de força potente. Repare que essa força está sendo aplicada no sentido anti-horário, ok? Uma coisa que a gente precisa analisar aqui para saber se a força potente é maior ou menor que a força resistente é a distância entre o ponto de aplicação de força e o eixo de rotação. Por exemplo, aqui em relação à força potente, nós vamos ter uma distância que nós vamos chamar de dP, o P de potente, tudo bem? E daqui do eixo de rotação ou ponto de apoio até o ponto de aplicação da força resistente, nós vamos chamar de dR. Nós podemos relacionar essas forças e distâncias da seguinte forma, dizendo que a força potente vezes a distância do ponto de aplicação da força potente até o eixo de rotação tem que ser igual, para a gente ter aqui um sistema em equilíbrio, a força resistente vezes a distância do ponto de aplicação da força resistente até o eixo de rotação. Aí nós temos algumas condições aqui, que é interessante a gente analisar para pensar nessa questão. Se dP for igual a dr, o que nós temos? Nós temos que, para o sistema estar em equilíbrio, a força potente vai ser igual à força resistente, beleza? Se dP for menor que dr, nós temos que a força potente é maior que a força resistente. Agora, por último, se dP for maior que dr, nós temos o quê? Que a força potente é menor que a força resistente, beleza? Então, nós temos essas três situações possíveis aqui. O problema está pedindo para a gente em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente. Nós temos que encontrar um objeto que atenda a essa segunda condição, a força potente ser maior que a força resistente. E para a força potente ser maior que a força resistente, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter que a distância da força potente seja menor que a distância da força resistente. Se a gente observar todos os objetos aqui, por exemplo, o alicate, aqui o eixo de rotação do alicate está aqui. Aqui nós vamos ter o ponto de aplicação da força resistente e aqui o ponto de aplicação da força potente. Repare que a distância da força potente até o eixo de rotação é bem maior do que a distância do eixo de rotação até a força resistente.
Nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Que a força potente vai ser menor que a força resistente, então não pode ser o alicate. Quando nós analisamos o carrinho de mão, a força resistente vai estar aqui nesse ponto, e a força potente vai estar aqui nesse outro ponto. O eixo de rotação está aqui no ponto de contato com a roda e o chão. Repare que a distância da força potente é bem maior que a distância da força resistente. Logo, a força potente vai ser menor que a força resistente. O abridor de garrafa, o eixo de rotação vai estar aqui. Aqui nesse ponto, nós vamos ter a força resistente, que é um dos lados aqui da tampinha da garrafa, e aqui nós vamos ter a força potente. Repare também que a distância da força potente é bem maior que a distância da força resistente em relação ao eixo de rotação. Então, a força potente será menor que a força resistente. Aqui nós temos o quebra-nozes. A nós vai ficar aqui, certo? A nós vai fazer uma força resistente, aqui nesse ponto mais ou menos. A força potente vai estar aqui, na alça do quebra-nozes. Novamente, nós temos um caso em que a força potente está a uma distância bem maior do eixo de rotação do que a distância da força resistente em relação ao eixo de rotação. Então, também teremos uma força potente menor que a força resistente. Então, nós anulamos o quebra-nozes, o abridor de garrafas, o carrinho de mão e o alicate. Sobrou apenas o quê? A pinça. A pinça, o ponto da força resistente vai estar aqui. Aqui nós teremos a força resistente. Aqui nós temos o nosso eixo de rotação. E a nossa força potente vai estar aqui nesse ponto. Aqui a resistente, aqui a força potente. Repare que a distância da força potente até o eixo de rotação é menor que a distância da força resistente até o eixo de rotação, certo? Nós temos isso aqui, a distância da força potente sendo menor que a distância da força resistente. Logo, a força potente é maior que a força resistente. Beleza? Então, sem dúvida, o objeto em que a força potente é maior que a força resistente é a pinça. E a resposta correta é a letra A.